no texto que fizemos a leitura desta noite e que nos servirá de guia de orientação para a nossa caminhada. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Mateus, capítulo de número 25. Vamos ler o versículo de número 1. Ele desperta a nossa atenção e eu até gostaria que o irmão Samuel fizesse essa leitura para nós. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Observem bem a expressão bíblica. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Podemos perceber entre as muitas parábolas escritas, esta nos fala sobre 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Ou do noivo. A prontidão espiritual é apresentada nesta parábola das 10 virgens. Esta parábola nos desperta para uma realidade espiritual. Ela chama a nossa atenção ou nos desperta para a preparação que precede a vinda do Senhor Jesus. A Bíblia fala daqueles que amam a sua vinda. Há muitos que não estão despertados para a vinda do Senhor. Os afazeres da vida, os negócios cotidianos, os têm sufocado estarem lembrados ou despertados para a vinda do Senhor. Aqui fala de um casamento. Os historiadores, eles falam e descrevem como eram antigamente os casamentos judaicos. As virgens, o povo, a preparação de muitos para o evento do casamento. E havia um cortejo que nós podemos denominar de procissão. É uma linguagem mais comum entre nós. E aquela procissão, aquele acompanhamento, aquele cortejo, se dirigiam
ao encontro. E nesta parábola está envolvida 10 virgens, 5 prudentes, levando consigo azeite nas suas lâmpadas e também reserva de azeite. Semelhante ao cristão que aos anos que tem prosseguido na viagem espiritual, não se deixam levar pelos afazeres da vida ao ponto de deixar de orar, ter a liberdade de pelo menos um dia por semana, ou um mês, jejuar um dia, para poder sobreviver nesses dias maus. Porque sem poder o crente cai. Por mais tempo de evangelho que tenha, por mais vivência que tenha, nós precisamos de reserva espiritual. E a encontramos nos pés de Jesus. E isso através da oração. Eu costumo dizer que quem ora vê o invisível e alcança o impossível. Quem ora tem vitória. E a Bíblia faz recomendação na primeira carta que São Paulo escreveu aos Tessalonicenses: orai, orai sem cessar. O apóstolo Paulo descreve também orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito. Há uma necessidade, há uma grande necessidade. E observemos o texto: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo ou do esposo. Eu falei de casamento, falei de cortejo, e falei de virgens prudentes e de virgens nécias. Traduzindo para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, há crentes que eles sempre estão buscando a Deus e armazenando reserva para os dias maus, porque há momentos que nós somos assaltados por tristezas, por apedrejamentos, por tipo de coisas que nos deixam abatidos e sem vigor. Mas se temos reserva, nós recorremos a elas e pedimos a Deus misericórdia e prosseguimos de cabeça erguida. Nos encontramos às vezes e alguém pergunta como vai, e ouvimos alguém dizer: pela graça de Deus eu vou bem. Quase que meus pés escorregavam, mas Deus me sustentou e eu permaneço na igreja. Fizeram de tudo para me derrubar, mas o Senhor me deu graça, eu venci. E em tudo eu posso agradecer a Deus que sou mais do que vencedora, mais do que vencedor por aquele que me ama. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Vamos para o versículo seguinte. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia diz que prudência, anote isso na sua Bíblia, num pedaço de papel,
Prudência é a ciência do santo. Prudência é a ciência do crente salvo. Prudência é a ciência do crente maduro na fé. Prudência. Aprove a Deus que de hoje por diante sejamos mais prudentes e também sadios na fé, para não nos embaraçarmos com nada desta vida. O escritor da carta aos Hebreus, ele chama a nossa atenção no capítulo 12, dizendo, olhando para Jesus. Isto quer dizer, quem olha para o Senhor Jesus não se embaraça, não se perde. E esta semana eu ouvi uma palavra interessante que foi mandada para mim. Permaneça na jangada. Não vá para o bote, permaneça na jangada, porque o bote vira, a jangada tem mais estabilidade e vai chegar no porto seguro. Permaneça na jangada, servindo a Jesus com alegria. Alguém sai da jangada para o bote, porque é menor, tem mais facilidade, mas é sujeito a morrer afogado. Fique na jangada, que Deus vai lhe dar proteção. Quem pode dizer amém? 5 virgens eram prudentes. É muito interessante quando encontramos um irmão, uma irmã que é prudente. E alguém faz de tudo, ameaçando, criticando, lhe apedrejando, lhe machucando, mas ele e ela permanecem serenos. E ainda tem autoridade para dizer, eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso para guardar o meu bom depósito até aquele dia. Digam comigo, 5 eram prudentes. E 5 eram nécias. O banquete daquela época podia durar semanas. Isso acontecia nas vilas, nas aldeias, aonde não havia luz. Eu ainda alcancei em certo tempo, em lugares que morei, que havia aqueles motores que funcionavam e 10 horas se desligava e tudo ficava em lamparina de querosene ou de azeite. Eu alcancei isso. Eu não sou tão novo, também não sou tão idoso, mas eu vivenciei isso. Morávamos numa região, 10 horas vai apagar as luzes. Todo mundo procura a candeia, a lamparina, o lampião. Eu ainda tenho um lampião que eu conservo lá em casa com querosene e com um pavio. Pode faltar, eu vou lá e acendo o lampião. Eu ainda sou desse tempo de preservar estas coisas antigas, mas que servem para o dia a dia de hoje. Não, eu não deixo uma caixa de fósforo, não. Lá no meu quarto, no meu armáriozinho, tem uma caixa de fósforo e um catoco de vela. Qualquer coisa, se não der tempo eu chegar onde está o lampião, eu acendo o catoco de vela. Mas temos que ter certa prudência, vigilância, cuidado. Jesus está voltando e nós não podemos deixar a nossa candeia se apagar. É uma parábola conhecida de todos nós, mas muito interessante. Muito interessante. Porque fala do cuidado e da atenção que todos precisam manter. E a Bíblia diz que neste percurso de tempo, tosquenejaram todas e adormeceram. Em outras palavras, cochilaram e adormeceram. É muito comum, numa viagem, numa caminhada,
a gente se sentir cansado e cochilar. E deles que até dormem. Às vezes eu viajo com o irmão Daniel, que está, pela misericórdia de Deus, cooperando comigo. E às vezes eu dou um cochilo e eles pensam que eu estou dormindo. Mas eu estou ouvindo tudo. E eu me lembro que o meu saudoso pastor Antônio Petronilo dos Santos, muitas vezes sentado no terraço da casa pastoral, o irmão começava a conversar e ele dando aquela sonolência: como foi, caboclo? Diga a história, caboclo. Você está falando de quem, caboclo? Não, pastor, não, pastor, não. Eu ouvi. Ele às vezes pensava que pela idade do pastor, ele estava dormindo, mas ele estava toscanejando, cochilando, mas atento a tudo, porque o ouvido é a boca da alma. O ouvido é a boca da alma. A boca é a boca do corpo, mas o ouvido é a boca da alma. A gente escuta pelo ouvido. Amém? É a boca da alma. E às vezes o irmão começava até a dizer alguma coisa do outro, e o pastor: como foi, caboclo? Aí ele: não, pastor. Disse: não, pastor, não. Eu ouvi. Cinco virgens eram nécias e 5 prudentes. Daí está o cuidado. Há muitas pessoas que estão no templo, são membros da igreja, mas estão vivendo uma vida ao seu bel prazer. Tem azeite de reserva? Eu não preciso disso. Eu sou crente há muito tempo. Eu não fico de maneira nenhuma à revelia. Cuidado. Porque aquilo que nós não fizemos até hoje, se não houver cuidado, podemos fazer amanhã, praticar amanhã. E aquilo que nós fizemos até hoje, podemos renunciar e não fazer nunca mais. Quem quer mudar de vida, a oportunidade de Deus sempre é proporcionada a todos nós. Tosquenejaram todas e adormeceram. Irmão Samuel, prossiga no outro versículo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Observem que coisa interessante. As virgens nécias estavam totalmente desprovidas de azeite nas suas lamparinas. Se elas se apagassem, seria um fracasso para aquelas acompanhantes. As prudentes levavam azeite suficiente em suas vasilhas e não podiam dividir o seu azeite. Há alguém que quer dividir, quer que a gente divida o que tem. Não, o que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu não posso dividir com você. Eu posso lhe ajudar em oração, mas a minha fé, não, eu não posso dividir. A minha inteira confiança em Deus eu não posso dividir, é minha. Eu confio fielmente no Senhor e não posso dividir do meu azeite com você. Vá aqueles que vendem e comprem, mas o meu azeite eu não dou a ninguém. Não dê o seu azeite a ninguém. Alguém está interessado que você divida o seu azeite. Meu azeite eu não dou a ninguém. Vá procurar quem vende. Olha aí o desespero. Chegou o momento do desespero. Indo elas
comprar o azeite, chegou o noivo. Jesus virá uma hora que ninguém está atento. Se o dono de casa, a dona de casa soubesse a que hora viria, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Quando eu era garoto pequeno, eu já sou um garoto grande, eu era garoto pequeno, e lá em casa, meu pai e minha mãe, eles colocavam uma quantidade de panela de alumínio na porta da cozinha. Porque quando alguém balançasse, eu tentasse forçar a porta, aquilo tudo caísse e acordava todo mundo. Se a gente soubesse a que hora o ladrão da alma viria, nós estaríamos vigiando. Porque o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Deus é poderoso para guardar as nossas vidas, as nossas famílias e a nossa casa. O ladrão não vai roubar os nossos bens. Estamos trabalhando e juntando com sacrifício todos os nossos bens. A família é um bem maior. Os filhos são cordas do coração. E nós estamos preservando tudo isso e não podemos deixar que a nossa casa seja minada pelo inimigo. Há poder no sangue de Jesus para nos dar proteção. Proteção contra o medo. Os irmãos já observaram que o mundo está estressado, os povos estão nervosos, desesperados, por qualquer coisa grita dentro de casa, por qualquer coisa amaldiçoa, por qualquer coisa quer morrer, quer se enforcar, quer se matar, está repreendido em nome de Jesus. Tem que haver paz e tranquilidade da parte de Deus para a nossa família. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Não deixe faltar azeite. Não deixe faltar azeite. Não deixe faltar azeite na sua candeia. Por favor, por favor, por favor. Volta ao ciclo de oração, mesmo sem ser presencial. Venha ao ciclo de oração pela fé. Ou vem no momento, você vem, ora e diz: Senhor, me dai mais um pouquinho de azeite na minha candeia. Eu não posso parar, eu tenho que prosseguir. As tristezas me assaltaram, aqueles que procuram o meu mal me afrontaram, eles me espancaram, mas eu quero azeite, e o Senhor vai dar azeite. Recebe pela fé, pela autoridade desta palavra, azeite, azeite para a tua candeia. Porque chega o momento do desespero. Chegou o noivo. As que tinham ido comprar azeite foram surpreendidas. Vamos abrir as nossas Bíblias em uma palavra profética. Que está no livro de Jó. Escutem o que diz a Bíblia. Os irmãos estão sempre lendo, meditando. Mas há momentos que a palavra chama a nossa atenção. 31 e 34. Trema eu perante uma grande multidão. O desprezo das famílias me apavore.
e eu me cale e não saia da porta. Fica na porta. Fica na porta, de boca fechada, e deixa quem quiser tagarelar. Fica de boca fechada. Calado se responde também a muitas coisas nesta vida, assim como fez Jesus, o nosso Mestre. Trema eu perante uma grande multidão. A multidão é grande, mas eu vou tremer. Sim, porque faz parte da vivência, do cotidiano, da fragilidade humana. Trema eu perante uma grande multidão. O desprezo das famílias me apavore. Porque quantas vezes nós somos desprezados de uma maneira terrível, absurda. Eu vou ficar calado, mas não vou sair da porta. Jesus é a porta de segurança, de firmeza, de estabilidade, de força, de graça, de autoridade, de domínio próprio. Trema eu perante uma grande multidão. O desprezo das famílias me apavore e eu me cale. Cante. E não saia da porta. Jesus é a porta que se abriu para nós. Porta fala de segurança e de estabilidade. Quem dorme num quarto sem porta, ele dorme intranquilo. Quem entra num sanitário sem porta, ele não entra tranquilo. Jesus é a porta. Observe o que diz a Bíblia: eu te darei resposta. A ti e aos teus amigos contigo, eu vou te dar resposta. Receba a resposta de paz. Deus ainda quebra o arco do inimigo. Ele vai soprar o vento em teu favor e vai te dar resposta a ti e aos teus amigos contigo. Aqueles que se descuidam, eles passam por momentos de desespero. Observe a perturbação daquelas 5 virgens nécias. Me dê um pouquinho do seu azeite. Vá aqueles que vendem e compram. Armazene reserva espiritual. Muitas vezes deixamos para a última hora. Eu quero lhe dizer em outras palavras: se cuide. Cuide melhor da sua vida espiritual. Não esqueça de buscar a Jesus pela madrugada, quando o anjo do Senhor te despertar. Quando sentir a necessidade de interceder por alguém, dobre os joelhos e ore. Já faz um bom tempo e eu não esqueço. Na madrugada o Senhor me despertou e disse: ore pela irmã Nadira. Nadira mora aqui nesse apartamento. Irmã Nadira é um nome difícil. Maria, José, Pedro, Sancho, Paulo é fácil. Mas Nadira, só o Espírito Santo lembra. E para conforto dos irmãos, em uma certa região do país, um missionário estava servindo a Deus com a esposa. E lá para umas tantas da madrugada, Deus acordou um irmão aqui no Brasil: se ore pelo missionário, ore pela esposa.
O irmão caiu de joelho, orou e pediu a Deus numa intercessão bem forte. No outro dia, entrou em comunicação e aqueles missionários disseram: irmão, tantas horas da madrugada, uma serpente, uma cobra entrou em nosso quarto. Mas eu fui despertado e consegui matar aquela serpente. O irmão disse: eu estava orando por você aqui no Brasil, porque a oração tem resposta. Aguarda o que Deus vai fazer. O rebuliço é grande, mas Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Que Deus abençoe a sua igreja. Que o Senhor conforte e console a todos nós. Vamos fazer reserva de oração, de vida de comunhão, de vida de intimidade com Deus, de momentos a sós com o Senhor da obra. Não se preocupe somente com a obra do Senhor. Você precisa ter momento a sós com o Senhor da obra e perguntar a Ele: em que estou te desagradando, em que posso melhorar, em que posso, Senhor, ser mais útil no teu trabalho, com a minha oferta, com o meu dízimo, com a minha presença, com a minha intercessão, com as minhas orações em favor de tantos quantos necessitam. Queridos irmãos, a volta do Senhor se aproxima. O arrebatamento da igreja é real. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Não se deixe embaraçar com nada desta vida. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da tua fé. Digamos todos juntos: o reino dos céus será semelhante Será semelhante a 10 virgens a 10 virgens